Bom, pessoal, trabalhando ainda o assunto equação, que na qual a gente começou a trabalhar na nossa última aula, os primeiros passos de uma equação do primeiro grau, mostrando o que é uma equação, que a equação tem a ver com igualdade, e ela tem uma incógnita, que ela pode ser uma letra, um símbolo, um desenho. Mostramos aqui como ela pode ser resolvida de uma maneira rápida. Claro que existem vários métodos. A equação ela tem primeiro membro e segundo membro. Quando é que uma equação ela pode ser resolvida? E hoje a gente vai ver a propriedade simétrica da equação. Então, veja o seguinte: propriedade simétrica da equação é simplesmente essa propriedade. Ela é utilizada quando tem o sinal de igual, certo? Como a equação tem a ver com igualdade, portanto, a gente pode utilizar esta propriedade, certo? Então veja o seguinte: a propriedade simétrica da igualdade diz que se A é igual a B, então eu posso dizer que B é igual a A, certo? Vamos fazer uma comparação. Se eu digo que duas notas de R$ 10, simplesmente é igual a R$ 20, eu posso dizer que uma nota de 20 equivale a duas notas de 10, certo? Então, uma nota de 20 é igual a uma nota de 10. Quer dizer, duas notas de 10, certo? Então, quer dizer que se eu digo que uma coisa é igual a outra, eu posso também dizer o contrário, que essa outra coisa, certo? Se eu digo que A é igual a B, então B ele também é igual a A, independentemente da ordem usada nas variáveis, que no caso são as letras, certo? Isso será preservado pelo relacionamento de igualdade. Então, como a propriedade simétrica ela só é utilizada quando há o sinal de igualdade. Vamos pegar um exemplo. Resolver em que a equação 15 igual a x mais 1. Aí o que acontece? Eu quero resolver utilizando a propriedade simétrica. Então veja o seguinte: veja que na propriedade simétrica A é igual a B, B é igual a A, ou seja, 15 é igual a x mais 1, então x mais 1 é igual a 15. Aí nesse caso, se 15 é igual a x mais 1 e x mais 1 é igual a 15, significa dizer que eu posso agora resolver de uma maneira melhor e mais rápida x mais 1 igual a 15, certo? Então, ao invés de a gente resolver 15 igual a x mais 1, eu vou resolver essa segunda, que é mais fácil. Ou seja, para resolver a equação, eu tenho que ver o que é que está fora do lugar. E eu percebo uma coisa, que o que está fora do lugar é esse 1. Então eu vou jogar esse 1 para depois do igual. Então x é igual a 15 menos 1. Então x é igual a 14. Então, se eu fosse resolver sem a propriedade simétrica, eu demoraria mais tempo.
certo? E tempo é uma coisa importante para a gente. Eu não vou mostrar como é que a gente faria sem a propriedade simétrica. É melhor a gente aprender a utilizá-la, certo? Então, quando é que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar a propriedade simétrica quando não há necessidade de transportar esse x para outro membro, certo? Porque aqui a gente nota que esse x mais 1 é segundo membro. E o que ele está errado é que ele vai para o primeiro membro e ele vai com um sinal negativo. Então, simplesmente, ao invés de não ter esse trabalho de deixar com sinal negativo, simplesmente eu uso a propriedade simétrica e calculo o x com sinal positivo, certo? Porque a gente sabe que o x, quando ele está com sinal negativo, a gente tem que multiplicar por menos 1, certo? E multiplicando por menos 1, tem que multiplicar os dois membros da equação e, portanto, dá mais trabalho. Então, bora ver este exemplo. Eu percebo que o x está no segundo membro. Então, eu posso utilizar a propriedade simétrica, certo? Ela é usada quando o x, a incógnita, está no segundo membro. Está no segundo membro. Então, bora usar. 10 é igual a x mais 8. Isso aqui é a mesma coisa que x mais 8 igual a 10. Quem é que está no lugar errado? Esse 8. Então eu vou jogar esse mais 8 que está aqui para depois do igual. Quando eu jogo para depois do igual, ele vai ficar menos 8. Então x é igual a 10 menos 8. X é igual a 2. Pronto. Tá aí a solução. Bem rápido, utilizando essa propriedade. Aqui, eu analisando a letra B, eu percebo que o x está no segundo membro. Quando o x está no segundo membro, então aí eu vou usar a propriedade simétrica antes. 4 é igual a x menos 10. Então eu posso dizer que x menos 10 é igual a 4. Quem é que está no lugar errado? Menos 10. Então x é igual a 4, que já está do segundo membro. O menos 10, ele está no primeiro membro. Então, jogando para o segundo membro, esse menos 10 é menos 10 aqui, antes do igual. Mas depois do igual ele vai mudar. Então, fica mais 10. Então, x é igual a 4 mais 10, 14. Ótimo. Aí agora, a letra C. Eu percebo que o x está também no segundo membro, depois do igual. Então, utilizando a propriedade simétrica, 0 é igual a x mais 12. Então, isso aqui é a mesma coisa que x mais 12 igual a 0. Quem é que está no lugar errado? O mais 12. Eu vou jogar esse mais 12 para depois do igual. Então, aqui vai ficar x igual a 0 menos 12. Esse mais 12, ele é mais 12 aqui. Quando ele vai para o lugar dele, ele mostra que ele é negativo. Porque antes, cada vez que troca de um membro para outro, ele muda de sinal. Então, x é igual, olha, 0. Se eu devo, assim, se eu tenho 0 real e devo 12, então eu devo 12 reais.